Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos participando desse movimento e estaremos falando hoje sobre os transtornos de personalidade. Eu quero começar falando sobre a personalidade, que é o jeito de ser, o jeitão da pessoa, é a personalidade dela. Muitas vezes essa personalidade ela é ansiosa, ela é um pouco mais agitada, ela é um pouco mais extrovertida. Uma personalidade extrovertida é uma personalidade que está totalmente voltada para fora, para o mundo externo. Ela cria muita expectativa desse mundo externo, desse julgamento, ela concentra toda a libido dela para fora, no mundo externo, no mundo das coisas, como diz Aristóteles. E a personalidade introvertida, ela é mais para dentro, é mais quieta, é aquele sujeito que erradamente nós chamamos de tímido, quando na verdade a palavra tímido quer dizer temido. Então, quando nós falamos de personalidade, nós falamos da persona, que na Grécia antiga era a máscara que os atores usavam numa determinada interpretação. Então, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a personalidade é então a máscara que o espírito encarnado utiliza para que ele tenha uma representação física nessa nova manifestação da sua vida. Porque como nós somos muito físicos, muito matéria, nós precisamos de uma representação material. E a persona é a nossa forma de nos apresentarmos nesta nova encarnação. É lógico que a gente sabe pela doutrina que a persona de hoje, a personalidade de hoje, ela tem muito da personalidade que ela já foi em outras vidas, porque nós encarnamos para mudar. E encarnamos para mudar essa personalidade que nos trouxe a um planeta de prova e expiação. Então tem muito, lógico, da personalidade anterior. No Evangelho, aliás, no Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta qual é o modelo. E o Espírito, muito taxativo, ele responde: Jesus. Porque Jesus é o modelo daquela personalidade que foi o que realmente é. Para isso, Jesus ele traz uma lição importante para a gente, que no decorrer de toda a vida dele, ele afirma: eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o mestre. E sempre ele colocou essa firmeza, essa colocação da persona que ele ocupava, que é a persona de nos conduzir para Deus. Então, o eu sou, ele é muito importante para que nós tenhamos uma compreensão do que é ser no mundo e não do mundo. Então, Jesus, como uma personalidade introvertida, ele é focado naquilo que ele vem fazer. Ele não distrai, ele não vai para fora, ele não está preocupado com o que acontece lá fora, está chovendo, está fazendo sol. Ele vai caminhando focado, né? Muito focado no ego, no eu, na personalidade dele. E assim ele vai conseguindo realizar a tarefa, a grande missão dele de nos conduzir a Deus e nos mostrar o mundo espiritual. Então, a compreensão
do eu, de nós estarmos cientes do eu, do ego, centrados no ego, quer dizer que nós temos uma noção do que é ser no mundo. Porque aí nós vamos entender a nossa passagem no mundo e a nossa necessidade de aprendizado nesse mundo. E assim, centrados no ego, no eu, nós vamos poder não cair numa armadilha de querer, na nossa representatividade, tentar ser o que os outros querem que nós sejamos. E isso deturpa a questão da personalidade. Como Kierkegaard. Kierkegaard diz assim, que você pensa que você é o que você pensa que as pessoas pensam de você. Isso causa um transtorno na vida da pessoa. Porque ela não vai viver com a personalidade dela, ela não vai realizar o projeto de vida dela, de ser a persona que ela veio, e ela vai tentar ser a persona que ela acha que as pessoas esperam que ela seja. E aí, ela perdendo essa referência, que é ela mesma, ela entra num processo perturbador, num processo de transtorno. Que transtorno é aquela ação e que traz um transtorno para a pessoa, para a vida dela. A vida dela não segue mais o caminho do rio, que todo rio leva para o mar, ela não sabe. Como o Dr. Carl Gustav Jung, em que ele diz que a grande sabedoria humana é saber tirar o remo da água, deixar o barco. Porque o Jung fala que o rio não volta para a nascente, todo rio vai para o mar, então o seu rio vai para o mar. Não adianta ficar remando, remando, remando. Ele está descendo o rio e concorda com isso. Para isso, nós temos que ter o eixo da nossa vida. A que viemos? O que fazemos no mundo? Para quê e não por quê? Para que nascemos num determinado lugar, de uma determinada forma que nós escolhemos, para que nós possamos reverter uma situação de uma personalidade anterior que desobedeceu certas regras e trouxe na causa e efeito a necessidade de estar num planeta de prova e expiação. Então, quando o Jung e a veneranda Joana de Ângeles, ela diz para que nós possamos não perder a referência do ego. O ego é uma instância da consciência que o espírito utiliza para ele ser, para ele ter essa representatividade. Um ego fraco, um ego que se transtorna, ele não consegue ser. E assim nós podemos dizer que está constituído o transtorno de ansiedade, que pode trazer junto a isso um transtorno alimentar, um transtorno bipolar e essa série de transtornos que nós temos à nossa disposição, sempre no processo de aprender e de evoluir. Então, dentro dessa visão egóica de ego, de fortalecer o ego, de estar consciente de mim mesmo e daquilo que eu venho fazer, que o modelo disso é Jesus, como acrescenta Kardec no livro dos Espíritos, a gente trabalha uma questão de egocêntrico. A egocentricidade. Por quê? Uma pessoa que é egocêntrica, ela está centrada no ego. Ela tem noção dela, ela tem noção do que ela veio fazer e ela não perde o eixo da vida. Ela sabe que ela é responsável pela vida dela e por todas as ocorrências na sua vida.
Ela não começa mais a culpar, é o vizinho, é o papai, é a mamãe, é o dirigente espírita, Não. Ela sabe que ela tem uma tarefa na Terra. Ela tem o jeito dela, que ela pode mudar, não negar tudo aquilo que nós precisamos mudar, mas negamos o que o Freud fala, que é jogar embaixo do tapete, mas que continua existindo, continua perturbando a pessoa, o sujeito. Então, quando você constrói uma egocentricidade, que a gente trabalha muito isso na casa espírita, a gente ajuda a pessoa a ser responsável pela sua vida, assumir as consequências daquilo que faz e aprender com aquilo que faz, ao invés de criar uma culpa, por exemplo, que é um transtorno. Como Joana de Ângeles ensina, culpa é um peso que você joga e o barco da vida para. A personalidade não avança. A personalidade, ela não sabe ser flexível para ela poder lidar com tudo aquilo que ela precisa para crescer espiritualmente. E ela começa a achar que Deus é ruim, que ela não é capaz, que o destino é cruel, essas coisas todas que a gente já aprendeu no passado, e a doutrina espírita vem para mudar essa vida da gente. É muito importante que nós estejamos nas casas espíritas trabalhando essa noção de ego das pessoas, que nós somos espíritos encarnados, encarnamos com uma personalidade que nós escolhemos, nascemos com ela e temos todo um trabalho, todo um labor de luta, de modificação, de aprendizado, para que nós possamos estar nos melhorando. Então, é por isso que eu coloco que a persona é o jeitão. Tudo bem, você tem o seu jeito de ser. Você é introvertido. As pessoas dizem que você é tímido, não tem problema. O Jung é introvertido. Ele ia numa festa, não sabia se punha a mão no bolso, e ele diz que alguns, nesse processo, que não entendem que isso é normal, para a gente derrubar essa questão de normal e anormal, algumas pessoas vão para o alcoolismo, para o vício, porque ela não se sente bem do jeito que ela é, entendendo que personalidade, por exemplo, que uma personalidade ansiosa, que a libido está totalmente voltada para fora, não é doença, é um jeito de ser. Não precisa tomar remédio, porque dentro da doutrina espírita nós sabemos que a ansiedade é provocada pelo aumento de serotonina, dopamina, monoamina oxidase, toda essa química cerebral, essa química neurocerebral. No espiritismo e também no estudo da somatização das doenças, que o Dr. André Luiz ele escreve que o espírito somatiza no corpo todas as suas dificuldades. Então, quando o espírito ele tem uma personalidade ansiosa, ele vai agir no corpo de uma forma um pouco mais elevada, maníaca, um pouco mais ativa, e ele vai aumentar nessa ação dele, aumentar a dopamina, aumentar a serotonina, porque nessa visão do André, que ele fala que o espírito plasma no corpo físico todas as suas viciações. Mas a questão é espiritual. Então, muitas vezes, o remédio ajuda. Nós não podemos falar para uma pessoa que vai numa casa espírita, falar, não toma remédio.
Não podemos falar isso porque nós precisamos respeitar a figura do médico. Mas nós podemos também ajudá-la a mudar o comportamento dela com práticas que nós temos hoje, que não tínhamos alguns anos atrás, de, por exemplo, da meditação. Existe um exercício de meditação para a ansiedade que é você puxar, porque o respirar é importante para a ansiedade. Você puxar o ar e na mente você monta um quadradinho. Eu uso 4 palitinhos de fósforo e depois você solta o ar também em 4 movimentos, desmanchando esse quadradinho. Você tranquiliza um pouco. A meditação é a única saída que nós temos para que o espírito ele se tranquilize um pouco, então ele muda. Ele se transforma, porque a proposta é a transformação, a proposta é o aprendizado do que eu sou e daquilo que eu posso ser, mas sem que eu seja enquadrado num quadro patológico. Nem tudo é patologia. Muitas vezes, uma determinada personalidade, ela é influenciada por umas outras personalidades, encarnadas ou desencarnadas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? E o espírito, ele responde: sim. Muito mais do que você pode imaginar. Podemos dizer até mesmo que são eles que vos conduzem. Então, quando nós entramos numa casa espírita com um diagnóstico psiquiátrico de transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, nós podemos ajudar a pessoa, podemos até ajudar a potencializar o remédio que ela toma com a prática do passe, e que vai estar transmitindo para a pessoa um fluido salutar, tranquilizante, que vai ajudá-la a se entender como uma pessoa extrovertida. E que ela pode fazer um exercício de introverter, um exercício de ela centrar a vida dela nela mesma, no ego, a importância de não perder o ego de vista, que é uma lição do Dr. Jung, dentro da casa espírita, para que nós possamos ajudar o espírito a responder melhor às demandas da vida que ele criou para essa vida. Então nós temos um transtorno de personalidade pela influência de espíritos de uma outra personalidade em uma personalidade. Porque a personalidade que está desencarnada, ela está agindo sobre a pessoa encarnada. Isso está mais do que provado. Então, nós podemos ajudar na área médica, dentro de uma casa espírita, trabalhando a questão de ajudar o espírito a entender que ele encarnou com uma determinada tendência, com um determinado conjunto de ideias e de valores, e ele encarna para modificar isso, porque isso foi a queda de tropeço na vida anterior dele. E assim damos uma noção dele para ele mesmo. Nós damos uma noção para ele que é muito provável que o transtorno de personalidade dele, que o psiquiatra achou, é uma ação, uma influência de uma outra
personalidade sobre ele. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob Novo Prisma, ele vai trabalhar com a gente a mudança de personalidade brusca. Aquele transtorno bipolar, que o sujeito ele pula de uma polaridade para outra muito rápido. Uma hora ele está tranquilo, sereno, e de repente ele toma uma atitude muito agressiva, muito oposta, muito diferente daquilo que ele tinha. Nós podemos até dizer que é uma síndrome de agressividade intermitente. E que tem também, essa síndrome é muito parecida com o transtorno bipolar ou o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Que a pessoa ela reage de uma determinada forma, sempre de uma determinada forma, dentro das reações que a vida pede para ela. Então nós temos, dentro da psiquiatria, casos muito juntos, muito parecidos, difíceis de diferenciar. Mas dentro da casa espírita, nós não temos tanto essa dificuldade, porque nós sabemos que nós precisamos ajudar o espírito a ser responsável pela vida dele, a ser egocêntrico, centrar nele. É lógico que extrapolando, como diz a veneranda Joana de Ângeles, extrapolando nós já temos um transtorno. Mas a pessoa centrada nela mesma, como Jesus, sabendo que ela é responsável pela vida dela, pelos atos dela, por aquilo que ela faz, e assim ela vai aprendendo para subir um degrauzinho na escada de Jacó, que é o fim útil da encarnação. A encarnação tem como objetivo, no Evangelho, no capítulo 4, que Allan Kardec vai determinar, e o Espírito São Luís vai falar sobre os limites da encarnação. Não tem limite, vai depender do processo de cada um, do que cada um faz para aproveitar a oportunidade de estar encarnado, de estar prestando muito atenção em si mesmo, para que ele possa ampliar os seus estados de personalidade, para que ele possa mudar, mas mudar entendendo essa mudança. Não é mudar porque ele está achando que o comportamento dele, a personalidade dele é patológica, é depressiva. Não, o depressivo é uma pessoa que é introvertida. Jung, Freud, Francisco Cândido Xavier, Divaldo são considerados muito tímidos, porque estão dentro. Se não estiver dentro, não faz o que veio fazer nesse planeta. Então, o Jung fala assim, quem olha para dentro sonha, quem olha para fora realiza. É esse olhar para si mesmo, entender o si mesmo na construção de um ser melhor, que vai se melhorando, aproveitando a encarnação em que está, percebendo a importância da encarnação que ocupa. Existe uma classe de pessoas especiais que elas são muito sensíveis aos espíritos, são denominados médiuns. Essa influência dos espíritos sobre uma pessoa, no médium, ela é muito maior. E é importante salientar que o CID-11, o Código Internacional de Doenças, nós tínhamos uma classificação antiga chamada dissociação, que a pessoa dissocia, a personalidade dissocia, ela quebra, ela tem uma esquizofrenia, esquizo de cindir, frenia de alma, uma alma cindida, ela dissocia, ela não consegue mais integrar, ela não consegue mais ter consciência
de si mesmo e voltar à consciência de si mesmo. Então, na figura dos médiuns, nós temos o processo dissociativo quando ele dá uma comunicação espiritual. Por que dissociativo? Porque é um sujeito masculino que de repente começa a falar no feminino, por exemplo. É uma dissociação. Porque ele está encarnado no masculino, de repente ele começa a falar como feminino. Essas pessoas antes elas eram internadas como esquizofrênicas. Antes da esquizofrenia havia uma série de umas distemias mentais que na verdade eram mediunidades ou alguns processos obsessivos. Hoje, essas pessoas médiums, elas não são mais internadas pela dissociação, porque é uma dissociação não patológica. Ele dissocia na mesa. Mas quando termina a comunicação, ele volta à personalidade dele e a outra personalidade abandona. Se é uma personalidade sofredora, ela é encaminhada para o devido tratamento na espiritualidade. Então, quando nós encontramos na casa espírita uma pessoa com um diagnóstico de transtorno de personalidade, que pode ser um processo bipolar, um processo de dissociação, a gente vai entender que ela é médium. Ela só precisa educar esse processo todo de comunicação espiritual que um espírito, uma outra personalidade, ocupa o lugar da personalidade dela, mas quando termina a personalidade original volta. Então é uma dissociação não patológica, porque a dissociação, a esquizofrenia, é um processo psicótico, um processo sério de personalidade dissociada. Mas nós entendemos que pode ser também um processo, que a doutrina espírita é uma ciência, né? A ciência não fala, é isso, é aquilo. Não, pode ser, possivelmente, vamos estudar, vamos entender isso, precisamos estudar os casos que nós trabalhamos dentro das casas espíritas, com a contribuição dos médicos desencarnados, com a contribuição da equipe de André Luiz, a equipe de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e as equipes médicas que acompanham a casa. Então nós podemos, através dos passes, ajudar bastante na orientação da meditação, da oração, que são fatores muito importantes para que o sujeito ele comece a tranquilizar e adquirir uma noção de si mesmo, que ele é um espírito encarnado, que ele encarnou com uma determinada personalidade para mudar. Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo do Bem-aventurados, os espíritos, ele fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições, que são situações que nós trazemos. Então, se a pessoa ela não tem uma angústia, uma aflição que ela está sofrendo nessa encarnação, ela está trazendo esse repertório de outras vidas, de outras atividades que ela já teve. E nesse capítulo, no capítulo 5, Kardec ele trabalha motivos de resignação. De nós termos um processo de resignação. Olha, eu estou assim, eu vim assim porque eu preciso estar assim para mudar esse estar assim através de meditação, oração, um aprendizado com a doutrina espírita, que é a ciência que dá ao sujeito a noção de que ele é um sujeito encarnado. Encarnou com um repertório do passado
tendo a oportunidade de mudar esse repertório. Que ele pode vir introvertido, que ele vai ser mais quietinho, mais na dele, mais lá dentro, ou ele pode ser extrovertido, tá um pouquinho mais para fora, tá um pouquinho mais acelerado, mais alguma coisa assim, que não é bom que seja catalogado como transtorno, como patologia, mas como algo que pode ser educado dentro daquilo que a doutrina espírita coloca para gente. Enquanto nós estivermos olhando o sujeito matéria, como o André, que ele achava que ele ia ser médico lá, no nosso lar, e ele vai pegar o estetoscópio ao auscultar, e a veneranda, a mentora dele, ela diz assim: não, André, aqui nós auscultamos a alma. Como é importante num processo de distúrbios vários, né? Distúrbio alimentar, em que a pessoa está sentindo um vazio dentro dela, por falta de conhecimento, né, da espiritualidade, de que ela é um espírito encarnado, que ela tem que viver pela matéria, que a matéria não dá a resposta que ela quer. Por quê? Porque ela é espírito. O que vai dar a resposta para ela é algo espiritual. Então, dentro da casa espírita, ela pode resolver isso com bastante orientação, com bastante carinho, desde que ela seja recebida com bastante afeto, bastante carinho, porque em qualquer situação da nossa vida, sermos bem recebidos, o aconchego é muito importante para qualquer situação. E na parte 4 do Livro dos Espíritos, no parágrafo 257, Kardec ele diz assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. Então, nesse processo de nós entendermos que o corpo é um instrumento do espírito, ele é um instrumento da dor, ele não é a dor. A dor está na alma. O processo é anímico. E dentro da doutrina espírita, nós podemos entender esse animismo, que o processo do sujeito é espiritual. E que muitas vezes esse espiritual, ele manifesta a dor dele pelo corpo, é lógico, porque o corpo é o nosso instrumento. É onde nós manifestamos as nossas coisas, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa dificuldade, que pode ser mostrado também para o sujeito que muitas vezes ele está com um transtorno de personalidade porque ele tem uma naturalidade, ele tem uma criatividade reprimida, ele pode dar vazão a isso, ele pode encontrar um trabalho em torno do próximo, onde ele vai abrir um pouco essa percepção maior dele mesmo e de que o corpo dele não está doente, é ele que está precisando auscultar a alma dele. Nem sempre o psiquiatra ele tem esse tempo, mas dentro da casa espírita nós temos esse tempo. Porque nós vamos deixar a pessoa falar das coisas dela, vamos ouvir, vamos pedir a meditação, o passe, essas ferramentas que nós temos para ajudar as pessoas a terem uma noção maior de si mesmo. E muitas vezes a medicação até ela abaixa o nível de neurotransmissores, mas não é o suficiente. Ela não atende às exigências do espírito. E muitas vezes, no caso dela estar sob a ação de uma outra personalidade, essa outra personalidade, sabendo disso, ela pode anular o remédio, ela pode tomar o remédio.
ela pode exercer uma ação que muitas vezes as pessoas vêm até nós e nos dizem assim: ah, mas eu tomo remédio há muito tempo, ah, mas o remédio não está mais fazendo efeito. São queixas muito naturais que nós recebemos, né? Por quê? Porque a dor está no corpo, no espírito. Aqui, ó, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. Então, gente, a gente precisa entender o espírito no seu sofrimento, na razão da sua angústia, que leva à perda do eixo existencial, o ego. Do porquê que está no mundo. Nós não somos do mundo. Jesus, ele diz: o mundo não vos reconhecerá, porque vós não sois do mundo, vós sois no mundo. Essa participação, ela é importante. E o eixo de si mesmo, do eu profundo, o espírito, essas orientações quem nos passam é a Joana de Ângeles. O Dr. Carl Gustav Jung, ele diz assim: a vida é um curto episódio entre dois grandes mistérios. Dar sentido a esse episódio, é o grande desafio nosso. E o Jung vai estar falando, Allan Kardec fala isso, André Luiz fala isso, Emmanuel fala isso, Joana de Ângeles fala isso, todos falam isso, todos os espíritos. Se a gente lê o Filomeno, ele vai falar isso, e que nós precisamos, como desafio, dar um sentido à nossa vida. Quando a gente consegue dar um sentido à nossa vida, a gente consegue também um significado. Dar um significado à vida. O que significa a vida e o que significa tudo isso que eu preciso passar, tudo isso que eu passo para a minha mudança, para o meu melhoramento, para a minha expansão daquilo que eu sou, um espírito encarnado que teve a oportunidade de encarnar, a gratificante oportunidade de colher o que plantou para crescer, para evoluir. Muito obrigado por esta oportunidade. Estejamos em paz.